Olá, tudo bem? Vamos fazer uma leitura da Bíblia, vamos nos reunir com Deus, embora tenha um barulhinho aqui de uma obra aqui perto da minha casa, mas eu acredito que não esteja atrapalhando vocês. Está incomodando muito esse barulho que está aqui? Acredito que seja um barulho breve. O importante é que nós busquemos ao Senhor, né? Acredito que já parou o barulho, se Deus quiser. Boa tarde, minha gente. Hoje estamos gravando de tarde. Para você que está nos ouvindo no YouTube, que bom que você está conosco. Bom é estarmos buscando a Deus, estarmos juntos do Senhor, né, Nardelzinha? Graças ao Senhor. Então vamos avançar um pouquinho na palavra? Vamos avançar, Tainara, vamos avançar. Nós vamos ler o Salmo 100. Paz, Jéssica, Jessiquinha, tudo bem? Orenilda tá aí, que bênção de Deus. Então vamos avançar. Vamos começar pelo Salmo 100 e vamos orar ao Senhor. Alguém quer entrar aqui, fazer a oração, pedir para o Senhor falar conosco? Alguém gostaria de fazer isso? Entrar aqui, fazer oração? Para pedir para Deus falar conosco? Boa tarde! Oi, Thelma, tudo bem? Amém, Márcio. O Senhor ouça os seus pedidos. Esse barulho que está aqui está atrapalhando vocês de ouvirem ou posso continuar? Posso continuar ou esse barulho está atrapalhando vocês? Me digam. Ah, Márcio, não se preocupe com essas coisas não, Márcio. Se preocupe com o Senhor, essa deve ser sua preocupação, buscar o Deus verdadeiro. Gente, meu cabelo tava feito um coque, agora tá estranho. Márcio, procure uma igreja, visite uma igreja e fale com o pastor, entende? Porque você precisa ser pastoreado, você precisa que um pastor compreenda a sua real situação e lhe ajude. O pastor será o seu próximo. Nós aqui, infelizmente, não somos seus próximos, né? Podemos orar por você, mas não podemos estar efetivamente junto de você, passando azeite nas suas feridas. Então, você precisa do pastor. Está certo, meu irmão querido Márcio? Vamos orar então. Eunice quer entrar aqui fazer oração, pedir para o Senhor falar conosco na palavra. Tá bom, Márcio? Você compreendeu? Visite vários lugares, várias igrejas, né? Vários grupos de irmãos e em todos eles converse com o pastor, aquele que lhe acolher, aquele que disser que tem interesse em lhe ajudar, esse é o seu próximo. Esse realmente é um pastor. Amém, amado? Então ele é seu próximo, ele pode lhe curar, lhe sarar as feridas, pensar as feridas com azeite, né? Oh, Deus te abençoe, Thelminha. Vamos mandar corações então. Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Senhor, fala conosco na sua palavra, Senhor. Senhor, vem trazer ânimo, vem trazer respostas, vem trazer aquilo que nós precisamos e tanto buscamos, Senhor. Amém. O Salmo 100 é um salmo de agradecimento e louvor ao Senhor e diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor, aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra, rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Então olha como que o Senhor quer que nós o cultuemos, como o Senhor quer que nós nos acheguemos diante dele, nos acheguemos diante do trono. Como? Murmurando, reclamando, como que ele quer? Com cânticos de louvor, salmodiando, com alegria, porque grande é o Senhor, soberano sobre nossas vidas. Então chegue diante do Senhor, chegue à presença do Senhor com cânticos de louvor. Ó Senhor,
Eu te amo, o Senhor é maravilhoso. Estou com um problema, o Senhor sabe. Estou com algo para resolver, tem algo me afligindo. No entanto, o Senhor é a minha alegria, em ti está a minha confiança. O Senhor nunca falhou na sua palavra. O Senhor é fiel nas suas alianças, cumpridor das suas promessas. Senhor, tenho estado angustiada, Senhor, mas me apresento na tua presença, Senhor Jesus, louvando o teu nome. Amém? Reconhecei que o Senhor é Deus. Reconhecer. Conheça e reconheça. Conhecer é uma coisa, reconhecer é outra. Reconhecer é admitir. Então, conhecer é conhecer e ficar quietinho. Eu conheço, mas fico quietinho. Agora, reconhecer é conhecer e admitir, verbalizar, falar a respeito. Não é verdade? Então, vamos continuar. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Somos do pastoreio do Senhor, né? Somos do Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças. Entrai por suas portas com ações de graças. Entrai em seus átrios com hinos de adoração. Entrai em suas portas, entrai na presença do Senhor com ações de graças, agradecendo ao Senhor, louvando o seu santo nome. Mais uma vez ele vem dizer, e em seus átrios, ou seja, entrando uma vez dentro, né? Muito mais com hinos de adoração, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Porquanto o Senhor é bom. Ele é bom, porquanto o Senhor é bom, bom demais, porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. Todas as gerações. A fidelidade do Senhor não oscila conforme a geração. Ele acompanha e a fidelidade acompanha e é a mesma em todas as gerações. Não importa se estamos na geração de Moisés, se estamos na geração de Josué, se estamos na geração de Samuel, não importa em que geração estamos, a palavra do Senhor é a mesmíssima. Nela não há oscilação alguma. Se o Senhor disse, assim é, e pronto, acabou. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Vamos para Provérbios? Estamos em Provérbios e vamos ler Provérbios 14, 11 e 12. Provérbios 14, 11 e 12. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos, esse vai florescer. Veja que o ímpio tem uma casa, mas o justo tem um tabernáculo. Oh, que diferença! Não é verdade, Fran Aguiar? Veja bem o que o Senhor está nos dizendo. A casa do ímpio vai ser destruída, mas o tabernáculo dos justos, esse vai florescer. Então, por que não diz a casa do ímpio e a casa do justo? Por que não diz o tabernáculo do ímpio e o tabernáculo do justo? Porque há uma diferença entre casa e tabernáculo. Tabernáculo é um templo móvel. Tabernáculo é um templo móvel. E casa? Casa não é um tabernáculo. Tabernáculo envolve algo espiritual. Casa não. Casa é uma coisa bem terrena. Bem terrena. Então, se nós queremos ser tabernáculo do Senhor, precisamos ser justos, precisamos estar revestidos por dentro e por fora da sua palavra. Senão, nós temos apenas uma casa e o Senhor não habita em casa. Casa é para o ímpio, para o justo é tabernáculo. Todos que foram justificados pelo Senhor Jesus tornaram-se tabernáculo. Estamos em Provérbios 14, 11. A
casa dos ímpios, essa vai ser destruída, mas o tabernáculo dos justos, esse vai florescer. Qual a finalidade das flores? Qual a finalidade das flores, gente? Nesse sentido aqui, eu creio que as flores antecedem os frutos, né? As flores antecedem os frutos, como a flor de maracujá, por exemplo, né? Se você vê que está cheio de flor, você sabe que logo virá o maracujá. As flores antecedem os frutos. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da sua vida. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da sua vida. No entanto, no final conduz à morte. O caminho para o ser humano sempre é o que ele quer, sempre é o melhor, sempre é o maravilhoso, sempre é o perfeito, é o correto, é a decisão mais inteligente, é a melhor atitude que eu vou tomar, é o melhor plano que eu estou fazendo, é a minha melhor decisão. O que eu quero é sempre o melhor. O que o meu eu quer, o que o meu ego quer, e aí ele fica se justificando. Não, mas é por isso, é por causa daquilo, por causa daquele outro, e daí vai ter isso, e daí vai ter aquilo. Então o ego se justifica para ter a sua vontade realizada. Então o que o Senhor está falando? O Senhor está falando aqui que há caminhos que para o ser humano parecem assim ser algo maravilhoso, porque é o que ele quer naquele momento. Como, por exemplo, casamento. Eu quero me casar com esse fulano, eu quero me casar com esse fulano, eu vou morrer se eu não casar com ele, eu vou morrer se eu não casar com ele, eu vou morrer. No entanto, mal sabe, né, que no final conduz à morte. Então, o caminho do ser humano não deve vir do seu coração enganoso, deve vir do Senhor, né, Eunice? Ver as flores nos alegra e nos dá esperança de ver os frutos. Amém. E como nós estamos falando de tabernáculo, o tabernáculo florescido quer dizer que ele ficará cheio de frutos, né? Então as flores nos alegram, as flores nos dão esperança, as flores nos fazem tão felizes, porque nós sabemos que o nosso árduo trabalho vai ser recompensado pelos frutos. Então quando as flores chegam, elas chegam para avisar, olha, todo o seu trabalho vai ser correspondido, recompensado. Os frutos estão chegando aí. Amém? Vamos agora então lá para Juízes. Nós estamos aonde? Aonde nós estamos? Estamos em Juízes. Então Abimeleque se foi, a gente viu, infelizmente, né, o fim triste da descendência de Gideão. Gideão começou tão bem, né? Gideão começou tão bem. Gideão foi chamado pelo Senhor, ele tinha um temor, né? Será que realmente eu estou fazendo o que Deus quer? Será que realmente é Deus? Então, Senhor, para eu ter certeza que é o Senhor, faz amanhecer todo o chão seco e o algodão, a lã molhada. Aí depois ele ainda ficou temeroso, não posso decepcionar Deus, eu tenho que ter certeza que é Ele comigo. Senhor, mais uma única vez, por favor, agora faz com que todo o chão esteja molhado e a lã esteja seca. Então veja como ele tinha um temor, será que realmente é Deus? Não posso desagradá-lo de forma alguma. No entanto, depois da primeira vitória sobre os midianitas, né? Depois de derrotar 120 mil homens, a gente viu que Gedeão decaiu, né, do seu relacionamento espiritual com o Senhor. Não consultou mais o Senhor,
Depois o próprio filho que ele teve com uma concubina, né? Lembrando que concubina é esposa também, só que não tem os direitos de esposa. Concubina não é amante, não é prostituta, não é nada disso. Concubina é esposa também, só que só a primeira esposa é que tem os direitos de esposa, direitos de herança de esposa, né? As outras, a partir da segunda, são todas concubinas, porque elas ganham presentes, mas elas têm casa, elas têm, são reconhecidas como mulheres do homem, né? Mas não têm direito à herança. Então, uma concubina que ele teve em outro lugar, lá em Salém, né? Ela teve um filho que se chamou Abimeleque, e Abimeleque se voltou contra os seus 70 irmãos, que foram os outros filhos de Gideão, que ele teve na sua cidade natal, e essa concubina lá em outra cidade, lá longe. Esse filho que ele teve lá, Abimeleque, se voltou contra seus irmãos, depois que seu pai Gideão morreu, matou todos os 70, exceto Jotão. Jotão, o caçulinha, conseguiu fugir e se esconder, né? Depois que Abimeleque também foi derrotado, então esse Jotão voltou. Agora, o Jotão, interessante que o Jotão, ele falou da parte de Deus, porque o povo já começou a pedir um rei. Põe um rei sobre nós. E Jotão, esse caçulinha de Gideão, falou: gente, por que vocês querem um espinheiro para reinar sobre vocês, né? E voltando a falar sobre Gideão, ele se tornou tão cruel no final, não sei o que aconteceu com Gideão, que ele chegou a rasgar os corpos humanos com espinheiros, né? Por falar em espinheiros. Então, olha a crueldade, o Senhor não estava nisso. Tudo para a sua vingança, tudo pelo seu ego, né? Então, Gideão não continuou no seu bom relacionamento com Deus como no início. E passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Puá, neto de Dodô, agora nós já estamos em outro juiz. No tempo de juízes, amados, era o tempo onde cada um fazia o que achava mais certo. Não seguiam mais a Torá, não tinham alguém depois de Josué. Josué se foi, não deixou ninguém no lugar dele. Então eles seguiam cada um o que eles achavam mais correto, né? Então eles tinham um tempo de paz com um juiz governando sobre eles, um juiz julgando, na verdade não é governando, mas julgando, né? Depois desse tempo de paz eles voltavam a decair, né? E passado esse tempo, apareceu esse neto de Dodô que se levantou para libertar o povo de Israel, porque o povo de Israel se tornou cativo dos seus próprios inimigos em Canaã, aqueles que eles deixaram ficar em Canaã, porque o Senhor tinha falado que era para expulsar, que era para destruir, todos que eu considerar anátema é para tirar daqui de Canaã. Mas o que eles fizeram? As tribos não obedeceram. Praticamente, acredito que todas as tribos deixaram no seu meio um povinho inimigo, uma gente inimiga, e isso acabou sendo a destruição de Israel, né? Esse povo cresceu e agora nós temos Israel dominado por seus inimigos, né? Então se levantou esse neto de Dodô agora para libertar Israel do cativeiro na sua própria terra, em Canaã. Olha que tristeza. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Estamos em Juízes 10, 3. Depois desse neto de Dodô se levantou outro, que foi Jair. Porque esse neto de Dodô durou só 23 anos, comandando a nação de Israel, e depois também morreu. Depois dele se levantou Jair de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Gileade é aquele território onde ficou Ruben, Gade e Manassés. Lembra? Que eles não quiseram entrar em Canaã, então eles ficaram em Gileade, não foi? Então aqui está se levantando um lá de Gileade, ó, tá antes de Canaã, antes do Jordão, né? Tinha ele 30 anos, 30 filhos, aliás, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas até os nossos dias de povoados de Jair, e se situam nas terras de Gileade.
Quando Jair morreu, ele foi sepultado em Camon. Então, olha só a brevidade dos juízes, né? Porque o Senhor não está com eles. O Senhor está em silêncio. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Olha que horror, que horror! Serviram aos Baalins, né? Não é nem serviram a Baal, serviram aos Baalins, serviram aos sacerdotes de Baal. Olha bem a que ponto chegamos. Servindo aos sacerdotes de Baal. Que tristeza, né? Prestaram culto às imagens de Astarote, que é outro falso deus, né? Uma deusa, na verdade. Também aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Olha só, eles voltaram às práticas que eles tinham lá no Egito. No Egito é que era assim, tinha um monte de falsos deuses, um monte. Tinha o falso deus a serpente, o falso deus a águia, o falso deus Ísis, Osíris, né, Ramsés e por aí vai. Horus, né? Horus é a cobra, a serpente, que os egípcios, faraós, sempre usavam assim na frente aqui, né, da testa, uma serpente, né, que é Horus. O olho de Horus, por aí vai. Então aqui a gente vê o povo de Israel em Canaã voltando a essas velhas práticas do Egito. Que coisa triste, né? Cultuando muitos deuses. Diante de tudo que é falso Deus que aparece, Israel se curva, cultua, idolatra. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração. Abandonaram completamente o Senhor, apesar de todo o conhecimento da cultura, da tradição que os pais passaram para os filhos, né? Desde de Abraão, né? As histórias que ficaram e foram contadas, né? Os filhos foram criados com essas histórias na mente, né? O Senhor nunca deixou que alguém de Israel dissesse assim: Deus? Quem é Deus? Criador? Quem é Criador? Nunca ouvi falar, jamais, jamais. Todos conhecem a sua cultura, todos sabem de onde vieram, todos conhecem o poder de Deus, com que mão forte foram tirados do Egito, como o Senhor chamou o pai Abraão e por aí vai. No entanto, abandonaram o Senhor e foram cultuar aquilo que era sugerido por esses povos que se mesclaram ali com Canaã, né? Foi permitido e esses povos que vieram ali e se mesclaram, acabaram fazendo eles se curvarem aos seus falsos deuses. Que tristeza, né? Então, isso também trazendo para a nossa situação atual, nos mostra que nós muitas vezes podemos estar envolvidos, né? Oh, é meu amigo, é minha amiga, é meu parente, é não sei quem, é gente daqui de casa, é gente boa, é gente maravilhosa, tem um caráter perfeito, mas cultua um falso Deus e acabará fazendo você se curvar ao seu falso Deus também, coisa que você pode até vir a fazer por educação, achando que é por educação. Ah, eu faço isso por educação, né? Igual aqui, os israelitas acabaram se envolvendo até que se afastaram totalmente do Senhor. E a ira do Senhor se acendeu então contra eles. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Então, quer dizer, aquela vitória de Gideão, que agora já faz uns 100 anos mais ou menos que tivemos a experiência da vitória de Gideão, que derrubou 120 mil midianitas, na verdade, né? Midianitas. Agora nós estamos na mesma situação de novo. Então o Senhor mandou os inimigos irem e os inimigos foram e derrotaram, devastaram Israel.
para ver se Israel acorda, como o Senhor tem nos falado nas últimas lives. Duas coisas, através de duas coisas, nós podemos provocar o Senhor, chamar a atenção do Senhor. Uma delas, que seja nossa escolha, é a oração. A outra é provocar a ira do Senhor. Também chamamos a atenção provocando a ira do Senhor. E eles provocaram a ira do Senhor, se afastando dele, ignorando, fazendo de conta que o Senhor não existe, provocaram o zelo do Senhor, provocaram ciúme no Senhor, porque o Senhor nos ama, e isso trouxe a ira do Senhor e trouxe a derrota. Durante 18 anos, eles foram oprimidos impiedosamente, todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, lá em Gileade, na terra dos amorreus. Para começar, que já estão fora de Canaã, né? Ruben, Gade e Manassés optaram por ficar fora de Canaã. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim, e a mais terrível angústia assolou todo o povo de Israel. Então, os inimigos vieram lá, primeiro atacaram Gileade antes do Jordão, atacaram Ruben, Gade e Manassés, que ficaram antes do Jordão, né? Se lembram? Porque Moisés permitiu. E depois de vencer essas três tribos, atravessaram o Jordão, entraram em Canaã e causaram esse estrago que o Senhor está falando aqui em todo Israel, por toda Canaã, em todas as tribos. Olha só, começando com Judá, depois Benjamim, depois Efraim, e a mais terrível angústia acabou assolando todo o povo de Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor. Tá vendo, gente? Por que vem as provas, as correções, né? Ainda é misericórdia do Senhor. Porque assim nós nos voltamos, reconhecemos que só o Senhor é Deus, só Ele, nada mais, só Ele é Deus, só a Ele eu clamo, só Ele me ouve, só Ele me responde, só Ele tem a solução. Mas parece que primeiro eu preciso sofrer, né? Sofrer angústias e dores, para depois reconhecer. Então Israel começou a clamar ao Senhor e confessava: nós temos pecado contra o Senhor, porque temos abandonado o Senhor, o culto ao Senhor, nosso Deus, e fomos servir os Baalins. Olha aí, eles sabiam que era errado. Mas o saber não foi suficiente, né? Teve que esperar a mão do Senhor chegar com a vara. Então Yahvé fez uma pergunta para eles. Yahvé perguntou assim: quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, eu não salvei vocês prontamente da mão deles? O Senhor está perguntando. Já não aconteceu isso antes? O Senhor está perguntando. Apesar de tudo, vocês me abandonaram para cultuar falsos deuses. Por isso, eu não vou livrá-los mais. Então, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: vocês sabem muito bem que vocês são meus. Ainda assim, vocês querem virar as costas a mim e provocar meu zelo e meu ciúme, cultuando outras coisas que tiram vocês da minha presença, tiram o tempo de que vocês deveriam dedicar a mim, tiram o tempo para outras coisas. Então o Senhor está dizendo: eu não os livrarei mais. É como se o Senhor dissesse: ué, vocês não estão gostando tanto de Baal? Então peça ajuda a Baal. Ah lá, olha aqui, ó, acabei de falar e o Senhor vem confirmar, ó: ide, rogai aos falsos deuses que vocês escolheram para adorar, eles que salvem vocês no tempo da aflição. Então os filhos de Israel responderam ao Senhor e Yahvé: ah, Senhor, de fato nós pecamos contra o Senhor. Trata-nos, pois, como melhor te parecer.
mas somente te suplicamos que nos liberte neste dia terrível. Então, olha como eles são interesseiros, coração falso. Nos livra dessa vez, Senhor, só mais dessa vez. Ajuda a gente só mais dessa vez, Senhor. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados, as imagens que haviam confeccionado em adoração a esses falsos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Eles querem reconquistar o Senhor. Então Yahvé teve uma profunda compaixão deles e não suportou mais vê-los sofrendo. Então veja, eles se voltaram ao Senhor, mesmo que seja com esse coração falso, interesseiro, né? Porque estamos precisando, então vamos buscar o Senhor. Mesmo assim, o coração do Senhor se comove profundamente, porque nos ama. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel se reuniram em Mispá e ali acamparam. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então as tribos, né, resolveram se juntar em Gileade para derrotar, pediram ao Senhor, né? Senhor, nos dá essa vitória, pelo menos só mais essa vez, né? E aí, entre eles lá, ó, mais uma vez, não vamos consultar o Senhor, não. Não vamos consultar o Senhor, não. Vamos decidir por nós aqui, que a gente sabe o que é melhor. Por eles lá mesmo decidiram. Aqui, a primeira tribo, né? Ele falou assim, aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse vai ser o chefe de todos os habitantes de Gileade. Quem são todos os habitantes de Gileade? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, que é meia tribo de José, né? Jacó dividiu José em duas meias tribos, que é Efraim e Manassés, os dois filhos de José que Jacó pegou para si. Não se sabe por quê. A gente não vê tribo de José, né? A gente vê tribo de Efraim e tribo de Manassés. Muito bem, até aqui. E então na nossa próxima live nós vamos já ver sobre Jefté, que é um que o Senhor vai levantar, né? Ele é gileadita, um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai se chamava Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos e tudo. Então amanhã na próxima live nós vamos falar sobre Jefté. E assim nós vamos avançando, ó. Jefté, estamos em Juízes, hein? Onde cada um fazia como bem queria. Depois de Jefté, nós vamos ter Ibzan, Elon e Abdon, e daí a gente já chega em Sansão. Sansão a gente vê que vem nessa mesma onda desses outros aqui que estão servindo ao Senhor, mas servem ao Senhor por um tempo, daqui a pouco se esquece. Quando tudo fica bem, esquece. Quando tudo tá mal, ó Senhor, tudo tá mal. Quando tudo fica bem, esquece. Cadê a galera? Cadê os Baalins? Cadê o povo de Astarote? Cadê o povo dos falsos deuses aqui, dos midianitas, dos amonitas, dos ferezeus, cadê eles? Agora, quando estamos em apuro, Senhor, só mais essa vez, quando fica tudo bem, o Senhor dá a vitória. Cadê os nossos amigos? Cadê os nossos amigos Baalins? Realmente é muito triste, né, amados? E temos que tomar cuidado para nós não estarmos representando dessa maneira também, né, diante do Senhor. Vamos para João, estamos em João. Vamos para João, então? Olha, a gente está tão adiantado que nós já estamos no dia 30 já de abril. Hoje é dia 2, né? A gente já está lá no dia 30 de abril já, que bênção. Porque aqui a finalidade é a gente ler a Bíblia inteira em um ano. Amados, fiquem nos corações, tragam as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Abençoe essas pessoas que estão sendo trazidas para cá. A gente não costuma fazer live de tarde, então são pessoas diferentes, pessoas que geralmente não estão conosco,
Mas fiquem vocês sabendo que todos os dias 5:30 da manhã nós lemos a Bíblia. Todos os dias, independente de ser feriado, independente de ser fim de semana. Todos os dias 5:30 da manhã nós lemos a Bíblia. O propósito é ler a Bíblia inteira dentro de um ano, por isso que nós estamos avançando, né? Seguindo a ordem cronológica. Não cronológica, né? Mas seguindo a ordem dos livros mesmo, qual vem depois, segundo a tabela de leitura em um ano. Oh, Senhor, maravilhoso Deus. Então, agora, nós estamos nos primeiros discípulos de Cristo e nós vamos agora conhecer segundo a ótica de João, que é o discípulo amado do Senhor Jesus. Vamos conhecer pela ótica de João, o discípulo amado. Amados, fiquem nos corações, porque o seu servicinho aqui é mandar corações. Você manda corações, o TikTok manda gente para cá para ouvir a palavra de Deus. Então, se você mandar 1000 corações, presta atenção, se você mandar 1000 corações, o TikTok manda uma pessoa para cá. Se você mandar 1000 corações, você sabe que uma pessoa virá para cá para ouvir a palavra de Deus. Então você ora: Senhor, eu trouxe uma pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa, faz que ela receba essa luz, ela receba resposta de oração. Abençoa ela, Senhor, e abençoa a mim também. Sirva o pãozinho para outra pessoa. Isso que o Senhor nos ensinou. Partiu e disse: faça isso em memória de mim. Não fique sozinho na bênção. Traga os seus irmãozinhos para serem abençoados também. E outra maneira é pôr o dedinho na tela e segurar, daí vai aparecer uma lista na tela, e aí você começa a enviar para as pessoas, ó. Vai enviando para as pessoas, vai enviando. Põe o dedo na tela, segura e vai mandando para a lista que aparece. Aí as pessoas saibam que a gente está em live, né? Os primeiros discípulos do Senhor. Então, João está relatando aqui que o Senhor Jesus foi ser batizado por ele, né? E Deus tinha falado para João Batista: aquele que você vira ao ser batizado descer uma pomba, né? Descer uma pomba sobre ele. Viu o Espírito descendo do céu como uma pomba. Não é uma pomba, é como uma pomba descendo e pairando sobre ele. Esse é o Messias. Então João Batista disse: realmente ele é o Messias, porque o Senhor me revelou assim. Então o Senhor foi batizado e no dia seguinte João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus. João Batista. Então, João, o discípulo amado, está discorrendo sobre João Batista. O que ele sabe de João Batista, ele está contando no seu evangelho, né, na sua carta, na sua boa nova. Então, no dia seguinte, depois do batismo, quando o Senhor Jesus apareceu de novo ali pela beirada do Rio Jordão, João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que estavam com João Batista ouviram a hora que ele falou. Então se tornaram seguidores do Senhor Jesus. Observe que interessante que João Batista não falou para os seus discípulos, né? Sigam a ele. Não, mas os 2 dos seus discípulos decidiram seguir o Senhor Jesus. Então, o Senhor se voltou e viu que os 2 estavam seguindo ele. Então o Senhor estava passando, certo? O Senhor não parou, não veio conversar com João Batista, nem nada, segundo o relato de João. O Senhor está passando e João Batista disse: esse que está passando por aqui, está indo lá, ó. Esse que está indo lá, esse é o Cordeiro de Deus. Então, 2 dos discípulos de João escutaram João dizendo isso e seguiram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus percebeu que esses 2 estavam seguindo a ele e daí disse para eles: o que vocês 2 estão procurando?
E os dois responderam: Rabi, ou seja, mestre, estamos onde o Senhor está hospedado. E aí o Senhor Jesus disse para eles: venham e vejam. Venham e vejam onde eu estou hospedado. Eles foram e viram onde o Senhor estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Então ficaram lá com o Senhor, na casa onde o Senhor estava morando, ficaram lá aprendendo com o Senhor, né? Eles mesmos já chamaram Rabi, Rabi, mestre. Se nós chamamos de Rabi, de mestre, porque queremos aprender. E um dos dois que ouviram João Batista falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Então, um dos dois que eram discípulos de João Batista é André. André é irmão de Simão, que depois foi chamado de Pedro. Então, Pedro não está ainda aqui. André que vai contar para Pedro depois. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, que é Simão, e disse para ele: nós encontramos o Messias, Pedro. E levaram Pedro até o Senhor Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro, o Senhor disse: você é Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. E no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, quando encontrou a Filipe e disse para Filipe: segue-me, Filipe. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, na Torá, nos rolos, e a respeito de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José, é ele. O que está escrito nos rolos diz respeito desse que nós conhecemos. Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael falou assim para eles: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe respondeu: então venha e veja. Venha e veja. Então, Nazaré, o lugar onde o Senhor cresceu, né? Ele nasceu em Belém, né? Nasceu em Belém. Mas o lugar onde ele cresceu não é um lugar bem visto. Não é um lugar de boa fama. Por isso que o outro disse assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré, tem certeza? Então, amados, veja que o Senhor quebra dois conceitos, né? O primeiro conceito que ele quebra é a questão da aparência, da beleza humana, né? Porque a palavra diz que ele não tinha beleza alguma. Beleza alguma. A sua aparência não era atraente de forma alguma, né? Então, esse Jesus que a gente vê aí, muitas vezes loiro, outra vez de olho azul, olho verde, né? Cabelinho lindinho, às vezes musculosinho, às vezes não, né, gente? Não tinha aparência alguma, não tinha aparência alguma. Depois vejam no Google lá a aparência do Senhor Jesus, segundo os estudiosos. Tenho certeza que você vai levar um choque. Então, o primeiro conceito que o Senhor quebra em nós é a questão da nossa aparência, a nossa aparência. Olá, creia e receba, tudo bem? Uma imagem de Jesus negro. Ele não era negro, mas ele era moreno jambo, né? Moreno jambo. E daí respondeu: venha e veja. Então, o segundo conceito que o Senhor quebra em nós é o lugar de onde ele vem. Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, veja, são duas coisas que a gente se preocupa demais, né? A aparência e o lugar onde a gente mora, não é verdade? Jesus, então, viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, falando a respeito de Natanael. E daí Natanael disse assim: de onde o Senhor me conhece? E o Senhor respondeu: antes de Filipe te chamar,
eu vi você debaixo da figueira. Então Natanael disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és realmente o rei de Israel. E aí o Senhor disse: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Só porque eu falei que vi você debaixo da figueira? Pois você verá coisas muito maiores do que essas. Então o Senhor está sendo assim com Natanael, porque Natanael foi o que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que Natanael tinha esse preconceito sobre Nazaré, e todos, né, na verdade. Mas ele verbalizou isso, né? Atingiu o Senhor. Por isso o Senhor está dizendo para ele, né? Eu venho de Nazaré, mas eu sei coisas que você não sabe. Então o Senhor disse: em verdade, vos asseguro que você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esse Filho do Homem veio de Nazaré. Tá bom, Natanael? Por isso nós não podemos ter essa julgamento discriminatório, né? Pela aparência das pessoas e pelo lugar de onde elas vêm, senão nós não aceitaríamos o Senhor. Se nós vivêssemos no tempo do Senhor, nós o aceitaríamos, julgando por sua aparência e julgando pelo lugar de onde ele veio. Olha só que coisa incrível. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, tudo isso na ótica de João, o discípulo amado. E a mãe de Jesus estava ali naquele casamento. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Olha que lindo! Então a mãe Maria foi convidada para esse casamento, né? E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para esse casamento. Provavelmente porque era casamento de gente que era conhecida da família de Jesus, né? De José e Maria. José aqui já tinha falecido, né? O pai de Jesus já tinha falecido. Então tem Maria e Jesus e os outros irmãos, né? E essa pessoa que estava casando, quem convidava na verdade mesmo eram os pais de quem estava casando, né? Porque os pais que proporcionavam a festa, né? Então convidaram Maria, que é amiga da família, convidaram Jesus, que é filho da amiga da família, em consequência convidaram a todos nós, os discípulos. Então vamos para o casamento com o Senhor. E estando lá, acabou o vinho, e a mãe de Jesus disse para ele: não tem mais vinho. Então, gente, era uma vergonha muito grande acabar o vinho na festa. Acabar o vinho. Já pensou? Imagina assim hoje, né? Você chama umas pessoas para um casamento e aí digamos que você compra salgadinho, né? Você compra salgadinho, mas você compra pouco. Então imagina só, gente, que vergonha. Você distribui os salgadinhos, daqui a pouco o salgadinho acaba. E nem todo mundo comeu, não foi suficiente o salgadinho. Já pensou? Regina, Maria era parente da família? Amém. Então o salgadinho acabou, olha que vergonha. Então era uma vergonha muito grande acabar o vinho. Por isso Maria ficou angustiada e foi até o Senhor e disse: acabou o vinho. É muito grave acabar o vinho, é gravíssimo acabar o vinho. Pode prejudicar até o casamento, sabia? Pode prejudicar até o casamento acabar o vinho, porque é uma vergonha para os pais. Quem promove a festa são os pais. Então é uma vergonha muito grande, prejudica o relacionamento entre os pais do noivo e os pais da noiva e prejudica, claro, o casamento dos dois, né? Então ela falou para o Senhor Jesus: acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Nós compramos 100 salgadinhos. Compramos 100 salgadinhos. A gente contou que cada pessoa ia comer só 2 salgadinhos. Só que cada pessoa comeu 10 salgadinhos. E agora acabou o salgadinho. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar para as pessoas que acabou o salgadinho, meu Pai do céu. Então nós estamos falando: acabou o vinho. Acabou o vinho. É um problemão. Um problemão. Então Jesus falou para ela assim: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então ele está dizendo para ela assim: o que você quer que eu faça? Não posso fazer nada com relação a isso. Foi um erro de planejamento, não é algo que peça uma intervenção divina. Foi um erro de planejamento, ou muito convidado, ou pouca provisão, né? O que você quer que eu faça com essa preocupação do vinho? Me diga. Então, sua mãe falou para os serviçais: seja o que for que ele vos pedir, faça. Então ela foi lá e falou para os serviçais, né? Olha como Maria, ela é uma mulher também que ela tem um relacionamento estreito com Deus, não só com Jesus, mas também com Deus, obviamente, né? Não é à toa que ela foi escolhida aos 14 anos de idade para abrigar no seu corpo o próprio Filho de Deus. É uma mulher muitíssimo especial. É uma mulher muitíssimo santa, de um relacionamento estreito com Deus. A gente percebe que quando ela recebeu o anjo para dar notícia para ela, ela não se assustou, porque ela já era uma mulher espiritual. Uma mulher espiritual. Quando o anjo chegou, ela não ficou chocada. Não ficou chocada. Oi, Cidinha! Para ela, aquilo era algo natural, apesar de sobrenatural, porque ela tem um relacionamento estreito com Deus. Então, olha só o que ela sente no coração dela. Ela foi até o Senhor e falou: meu Pai do céu. Ela tentou assim, ó. Ela tentou assim dar uma balada no coração do Senhor, né? Olá, Rômulo. Ela tentou dar uma balada no coração do Senhor, né? Parece que, ó, eu sou Maria, tá? E vocês são Jesus, eu sou Maria. Aí você tá lá com os discípulos, papá, depois nós vamos para onde? Nós vamos fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos comer mais um negocinho ali, uma castanha, uma tâmara, não sei o que lá, um pão, um patê e tal, né? E daí chego eu sou Maria, tá? Daí chego eu, ó. Meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu, Jesus. E aí Jesus fala assim: o que foi, mamãe? O que aconteceu de tão grave assim? Ela fala: o que o que de mais grave poderia acontecer no casamento? Nem te conto. Acabou o vinho. E aí o Senhor, né, que não se deixa abalar pelas dramatizações humanas, como a gente faz, né, altos teatros diante de Deus, né, alto teatro, não obedeço, mas estou em alto teatro aqui, né, diante do Senhor. Então daí ela tentou assim dar uma abalada no coração do Senhor, né, olha, realmente deve ser grave, né, ela esperava que o Senhor dissesse assim, olha, realmente deve ser uma coisa muito grave. Alguém corre risco de vida, de morte, de vida com isso? Como é que faz? Realmente é desesperador, pelo que eu estou vendo em você, mamãe. Mas o Senhor, mantendo a sua elegância de um lorde, ele disse assim: mulher, o que eu posso fazer com essa sua preocupação? Vejo que a sua preocupação é tremenda. Mas o que eu posso fazer com relação a isso? Nada. Nada. Se eles planejaram mal aí o casamento, planejaram mal a provisão da festa, né? Então aí, Maria, olha como Maria é, ó, Maria ligadinha com o papai. Maria foi lá nos serviçais, digamos que ela foi lá na cozinha. Foi lá na cozinha, né, e falou assim: gente, faz o seguinte, vocês vão lá em Jesus e façam tudo o que ele mandar. Seja o que ele mandar, façam. Então, veja, ela está induzindo os serviçais a irem procurar o Senhor. Não é? Não é? Porque ele já falou: eu não vou fazer nada em relação a essa preocupação. Né? Não, essa preocupação não pede uma intervenção divina. Não é tanto assim, mamãe.
Não é tanto assim, mamãe. Fazer esse escândalo. Não é tanto assim, não. Ele calmo e sereno, né? Não sei se preocupar com essas coisas. E aí ela falou, foi lá na cozinha e falou, pessoal, faz o seguinte, vocês vão lá em Jesus e façam tudo o que ele mandar. O que os serviçais vão fazer? Os serviçais vão lá atrás dele e falam, né? Jesus, o que é para fazer? E provavelmente ele disse assim, com relação a quê? O que é para fazer com o quê? O que é para fazer? Não, com relação ao vinho. Nós estamos todos apavorados, porque esse pessoal da cozinha aí também, esse pessoal da cozinha aí também vai sofrer sanções. Por quê? Porque os pais vão dizer, nós contratamos você, é um tipo de um buffet, tá? É um tipo de um buffet. Nós contratamos vocês para vocês virem cuidar da festa. Nós falamos que era 500 convidados. Vocês fizeram o valor da festa, né? O buffet e tudo, e agora acabou o vinho? Como é que é isso? Então eles também vão lá apavorados. Quando eles vão lá apavorados, eles chegam lá também, né? Jesus, o que é pra gente fazer? E ele vai dizer fazer o quê? Em relação a quê? O vinho que acabou. Então você tá vendo? O povo foi comovendo o Senhor, né? Primeiro Maria, não deu muito resultado. Então agora vou mandar os serviçais lá, né? Então daí ela falou para os serviçais: o que ele mandar, vocês façam. Então estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 a 3 metretas. Essas metretas aí, gente, pode chegar a 120 litros. Cada um desse, hein? Cada jarro desse. Mais ou menos 120 litros. Olha que é gente na festa, hein? É gente na festa. Então, estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava de 2 a 3 metretas, de 80 a 120 litros. Uma metreta é 40 litros. Daí Jesus falou para eles assim: faz o seguinte, enche esses jarros aqui de água, mas encha até a boca, encha até em cima, encha de água. Vocês viram que agora o Senhor se comoveu com os serviçais, né? Agora o Senhor se comoveu com os serviçais. Vocês entenderam que foi isso que aconteceu? Vocês entenderam? Por isso que o Senhor gosta tanto de pessoas sagazes, né? Pessoas sagazes, seja sagaz como uma serpente e seja sensível e delicado como uma pomba, né? Ó Maria. Por que Maria foi escolhida por Deus? Porque ela tem, vamos dizer assim, uma santa sagacidade. Uma santa sagacidade, que é o que nós também devemos ter, ser espertos, né? Então, agora o Senhor foi comovido. Puxa vida, todos esses serviçais aí vão perder o emprego, vão ficar difamados. Ninguém mais vai chamá-los para trabalhar em casamento nenhum, em festa nenhuma. Não sei, gente. Muitas foram as possibilidades aqui. Daí o Senhor falou: oi, gente, faz o seguinte então. Faz o seguinte, eu vou ajudar vocês. Faz o seguinte, enche ali aqueles jarros, né? Então, se cada um ali tinham 6 jarros, né? Olá, vendas da Shopee. 6 jarros, se cada um pode ter, vamos arredondar para 100 litros, né? De 80 a 120, vamos deixar em média 100 litros para cada um. Então, nós temos 600 litros. 600 litros de água. Eles foram e encheram. E o Senhor ainda falou, até a boca, tá? Até a boca, não, sem miséria, até a boca. E aí ele falou assim, agora encheram, né? E avisaram o Senhor, já tá cheio, já tá cheio. Então veja que são bastante serviçais. Para eles encherem rapidamente 600 litros de água, 600 litros de água não é uma pessoa enchendo, não. É bastante gente enchendo, para encher rapidamente, né? Então eles encheram. E aí o Senhor disse assim: agora tira um pouco e leva para o mestre Sala. E assim eles fizeram, que é o mestre de cerimônias, que é o dono do buffet, que estava lá, né, dando uma enganada no povo, né?
Ô, aceita um copo d'água, aceita um copo d'água, aceita um, não, né? Tem que dar uma enganada ali no povo, gente. Acabou o vinho. Misericórdia, a mesma coisa de você chamar uma pessoa para uma festa de aniversário e acabou o bolo. O bolo é pequeno, acabou o bolo. Gente, é muita vergonha, é muito feio. Então aí, e veja só que interessante, a visão de João. João estava lá junto, João estava lá nessa festa. Então olha o que João viu, o Senhor falou, encham até a boca. Quando eles encheram até a boca, o Senhor disse, agora leva um pouquinho para o mestre Sala. Leva um pouquinho para ele. E aí eles pegaram um pouquinho e levaram. Ou seja, assim que encheu, já estava feito. Já estava feito o milagre. Enquanto enchia, o Senhor já transformava. E aí, quando o mestre Sala provou a água que foi transformada em vinho, não sabia de onde tinha vindo. Não sabia de onde... Ó o ratinho descendo ali a escada, ó. Ainda quer descer quietinho ainda, ó. Ó, olha lá. Ó a Maria. Ó a Maria vindo lá. Por que enxerga tudo? Aí o passarinho também. A Maria tá vindo lá, ó. A Maria disfarçando e se aproximando. Disfarçando e se aproximando. Vou tomar café. Agora vem aqui falar oi, né, Mariazinha, mãe de Jesus. Olha lá. Oi, tudo bom? Boa tarde. Vou tomar um cafezinho. Servido tomar um café? Traz um pouquinho para mim, mamãe, por favor. Vê se tem. Nós já vamos terminar aqui já. Então aí, vejam que interessante, né? Quando subiu, já subiu transformado já. E aí levaram lá para o mestre Sala provou a água transformada em vinho. E aí disse assim, não sabendo de onde vinha, embora os serviçais soubessem que tiraram a água, que tinham tirado a água, ele chamou o noivo e disse para o noivo ali publicamente, ó, expôs publicamente, né? Agora esse mestre Sala, ele não é mestre Sala, né? É mestre Sala mesmo. Olha, mestre Sala é... Obrigada, mamãe. É que esquema o microfone? Esse mestre Sala, ele é mestre mestre de cerimônia, né? Ele chamou o noivo. E aí chamou o noivo e expôs publicamente. Agora, interessante ele não saber, né, do que estava acontecendo lá na cozinha, né? Então veja que o Senhor fez mesmo por causa dos serviçais, né? Por causa dos serviçais, né? Os serviçais é que iam ser responsabilizados pela falta do vinho, né? Certeza. E aí falou, leva lá para o mestre Sala. Olha só o Senhor, na verdade, ele não quer exaltar a si mesmo, ele quer exaltar os serviçais, não é verdade? Então ele falou, leva lá para ele. E aí levaram lá para ele, e aí ele chamou o noivo, oi Lê, e falou assim, chamou o noivo aqui do lado, o noivo não está sabendo de nada, chamou o noivo aqui do lado e falou assim, todo homem serve primeiro o bom vinho. Primeiro serve o bom vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, já estão tudo já, aí eles servem o vinho inferior. Tu, entretanto, meu querido noivo, tu guardaste o bom vinho até agora. Você serviu o melhor vinho depois. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, olha, também isso foi usado para que os discípulos tivessem fé. Realmente é o Messias. Realmente é, como João Batista falou.
realmente esse aqui é. E o Senhor vai trabalhar essa fé neles durante toda a caminhada, até chegar em Jerusalém, até a crucificação, até depois da ressurreição. O Senhor vai estar trabalhando essa fé neles, como trabalha em nós até hoje essa fé. Fé é saber quem é o Senhor Jesus, saber quem é Ele, que nome é esse e do que Ele é capaz. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então eles estavam todos juntos, a mãe, os irmãos de sangue, os discípulos, né? Agora, gente, essa questão de ser o melhor vinho, né? Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? Tremendo isso. O melhor vinho. Então, se o Senhor põe a mão, é o melhor que já se viu, é o melhor. O mestre Sala, o mestre de cerimônias, ele ficou tão chocado com isso, ele ficou tão deslumbrado com isso, tão deslumbrado, que ele chamou o noivo para elogiar o noivo publicamente ali diante de todos os convidados. Porque com certeza ele não tinha visto um vinho daquele. Ele ficou em choque, o mestre Salas, que é acostumado com vinho. Acostumado com vinho, ele vive de festa em festa. Né, irmãozinho, vendas da Shopee? Qual o seu nome, amado irmão, vendas Shopee? Esse mestre Sala, ele ficou tão em choque, gente, a ponto dele chamar o noivo. Ele não acreditou no vinho que ele estava bebendo. E olha que de vinho ele entende. Se tem alguém que entende de vinho aqui, é ele. É ele. Arquimedes. Que nome bonito. Arquimedes do quê? Arquimedes do quê? Então ele entende de vinho. E o Senhor fez um vinho excelente. Acima de toda qualidade, acima de toda qualidade. Deus abençoe o Tony, envie quantos anjos ele achar que sejam necessários para resolver essa questão, em nome de Jesus. Então você está vendo, ele considerou esse vinho de uma excelência tão grande. Arquimedes, estou esperando o seu sobrenome, Arquimedes. De uma excelência tão grande, e gente, isso realmente é um fato formidável, extraordinário, fantástico, magnífico. Porque além de transformar a água em vinho, transformou no melhor vinho. Então veja que o Senhor, tudo que ele faz com excelência. E ele é o mesmo que ele espera de nós. Que quando nós façamos algo, nós façamos também com excelência, dando o melhor de nós, dando o nosso máximo, aquilo que nós podemos naquele momento, o melhor que nós temos a oferecer naquele momento, qual é a nossa condição naquele momento. Eu estou muito cansada, mas qual é o melhor que você pode dar apesar do seu cansaço agora? Só não pode desistir. Mas segundo o seu cansaço, se você não estivesse cansada, quanto você suportaria carregar? Vamos dar um exemplo, né? Se você não estivesse cansada, quanto você suportaria carregar? Se eu não tivesse cansada, eu suportaria carregar isso aqui, ó. Eu não tô cansada. Eu carrego tudo isso aqui tranquilamente. Carrego tudo isso. Muito bem. Mas e cansada? Quanto você consegue carregar cansada? Cansada. Olha, com o cansaço que eu tô agora, eu consigo carregar esse aqui. Esse aqui eu consigo carregar agora, devido ao cansaço que eu estou. Então, o Senhor está lhe dizendo, segundo a sua condição atual, o que você pode oferecer? Qual é a sua excelência segundo a sua condição atual? Agora. Senhor, eu consigo carregar esse porque eu estou muito... Mas se eu me esforçar um pouquinho mais, eu consigo carregar também esse. Consigo carregar.
consigo carregar. Essa é a minha excelência. Então é isso que o Senhor espera de nós. Não importa a condição em que estamos. O importante é que na condição que nós temos, demos o nosso melhor. Amém? Dá para compreender isso? Isso é a excelência, dar o seu melhor segundo a condição que lhe é oferecida agora, né? É o seu melhor nesse momento. Por isso que nós não podemos ficar esperando, quando eu tiver assim, quando eu tiver assado, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma moto, quando eu tiver dinheiro, não, e hoje? O que você pode oferecer hoje? Esquece o quando. O quando você não sabe nem se virar. Não sabe nem se virar. E hoje? O que você pode oferecer hoje? Porque o Senhor é um Deus que julga com equidade. Equidade quer dizer, ele sabe o que é devido a cada um. Assim como ele sabe também pagar a cada um conforme o merecimento por suas obras. Lembra da mulher, da viúva pobre? A viúva pobre foi lá e levou o quê? Uma moedinha. E o Senhor elogiou, olha a excelência dela. Enquanto estavam no outro gasofilácio indo os ricos lá depositando seus altos valores, no entanto o Senhor disse, eles estão dando do que está sobrando. Agora ela não. Ela deu o seu melhor. Ela deu 100%. Então é isso que o Senhor espera de nós, amados. Que nós possamos dar. Que nós digamos ao nosso ego, agora você vai ser subjugado. Você vai ser subjugado, meu ego. Negado, meu eu. Você vai ser negado, meu eu. Apesar do cansaço, apesar das reclamações, apesar das desculpas, apesar de tantas coisas, você vai ser negado. É você que diz pro seu eu. Você vai ser negado. A cruz vai ser tomada, a cruz que o Senhor tem agora aqui para mim, que é essa missão. A cruz é a missão. Vai com Deus, Eunice. A cruz é a missão. Então, a missão que o Senhor tem para mim agora, a cruz eu não vou rejeitar. Eu vou pegar e vou dar o meu melhor. Porque quando eu digo vou pegar e vou dar o meu melhor, já não sou eu. É o próprio Senhor. Né? Da mesma maneira que ele está falando aqui com os jarros que foram enchidos de água, né? Então, ele falou assim para os serviçais, encham os jarros. Eles foram lá, enchendo os jarros. Aí o Senhor disse, agora pega um pouquinho e leva para o mestre. Então, quer dizer, enquanto os jarros eram enchidos, o Senhor já estava fazendo. Quando terminou de encher os jarros, o Senhor não disse assim, agora, gente, sai todo mundo daqui, que eu vou fazer uma oração em particular com Deus. Não. Ele falou, acabou de encher os jarros? Pega um pouquinho e leva lá para o mestre Salas. Então, vocês estão vendo, quando a gente diz sim para o Senhor, a partir do nosso sim, o Senhor já está agindo. Já não somos mais nós. É Ele mesmo. Amém? Então, depois disso, ele foi com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, se o Senhor não tivesse sido constrangido a fazer esse milagre, né? Mas para o Senhor não se vê como um milagre, para o Senhor se vê como ajudar os serviçais. Se o Senhor não tivesse ajudado os serviçais, né? Talvez essa união que a gente lê aqui no final não tivesse ocorrido, que é o quê? O que diz o último versículo? Então, sua mãe, seus irmãos, ele e os discípulos desceram todos juntos para Cafarnaum e lá ficaram alguns dias. Então, veja que a união depende também desse relacionamento, né? Se o Senhor não tivesse feito o vinho, o que poderia ter acontecido? Como é que iria acabar esse casamento? Como iria acabar esse casamento? Esse casamento iria acabar em vergonha. Maria com certeza não desceria para Cafarnaum, porque ficaria ali consolando
a sua amiga, né, mãe do noivo, mãe da noiva, não sei, ficaria ali junto, né? Seus irmãos também já não se sabe, poderiam ter se dispersado, né, voltado lá para Nazaré, e o Senhor ia descer com seus discípulos para Cafarnaum. No entanto, os discípulos iam descer desacreditados, né? Então, amados, o Senhor nos fala muito ali, né? Principalmente, eu não sei o que o Senhor falou mais com vocês a respeito dessa passagem, mas comigo falou muito com relação à sagacidade de Maria. Essa santa sagacidade, né? Essa esperteza que o Senhor gosta. O Senhor gosta e muito. Naquela também parábola do administrador infiel, o Senhor também disse, o Senhor disse assim, os filhos do diabo são mais sagazes do que os filhos de Deus. Então o Senhor aprecia essa sagacidade, essa esperteza, que não envolve corrupção, não envolve desonestidade e não envolve nada que desabone o governo de Deus. No entanto, é dar ideia. É como dar ideia, é demandar a Deus, é dar ideia, né? Como Moisés dava muitas ideias para o Senhor, não é verdade? Sim, sobre a excelência também, dar o nosso melhor, né? O melhor que a gente pode agora, né? O melhor que a gente pode agora. Exatamente. Então, é como se eu dissesse assim para o Senhor, quando eu tiver um carro eu vou, mas agora, enquanto você está a pé, quanto você pode ir? Até quanto você pode ir? Eu posso ir 100 metros, então vai 100 metros. Atende a casa que está ali a 100 metros. Quando você tiver carro, aí você atende a casa que está lá a 30 quilômetros. Por enquanto você pode o quê? É o que o Senhor está te dando, né? É o que você pode fazer. Amém, amados? Vamos orar. Noeli, o Senhor lhe abençoe, Noeli. Ore também por seus irmãos, Noeli. Ore por seus irmãos. Seus irmãos precisam de ajuda também, ore por eles. Alguém quer entrar aqui para falar alguma coisa a respeito do que nós lemos e aprendemos? Alguém quer entrar aqui falar alguma coisa sobre tudo isso que o Senhor nos disse? Alguém gostaria de entrar na janelinha? Quem gostaria? Quem gostaria de entrar e falar alguma coisa? Tragam, gente, um pouquinho, reparta o pãozinho. Reparta o pãozinho, porque tem irmãos esperando o seu pãozinho. Dê o seu pãozinho, qual é a sua excelência? Qual é a sua excelência nesse momento? Quando o Senhor está dizendo, pode entrar aqui e falar alguma coisa? Qual é a sua excelência? Hein? Vamos orar então. Estão perdendo a bênção. Estão perdendo a bênção. Eu vou pegar a bênção para mim. O Senhor está dizendo, quem quer entrar e dizer algo? E orar para agradecer ao Senhor. Ninguém? Então eu vou pegar a bênção para mim. Vocês chegam aqui, pedem oração, isso, aquilo, mas na hora de abençoar os outros, fica todo mundo quietinho, né? Todo mundo quietinho, não é verdade? Não é verdade? Não sei, Márcia, provavelmente ficou em Cafarnaum, ele ficou bastante lá na Galileia, né? Porque aqui João não está contando, parece que no sentido cronológico, não sei. Porque Mateus conta diferente. Mateus conta que ele passou pelo mar da Galileia, daí depois ele chamou os meninos que estavam no barco, né? João já está contando diferente. João está contando segundo a sua ótica, né? Então não sei quanto tempo ele ficou em Cafarnaum, mas ele não ficou só em Cafarnaum, né? Se o Senhor trabalhou 3 anos, 3 anos ele ficou ali ao redor de Cafarnaum, porque só no final que ele foi para Jerusalém, né? Então 3 anos foi ali, entre Cafarnaum e as suas cidades satélites, ao entorno de Cafarnaum, né? 3 anos então. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Senhor, queremos apresentar essa excelência que o Senhor nos disse hoje, apresentar de nós mesmos a nossa excelência, o melhor que nós temos, apresentar ao Senhor. Senhor, queremos sua ajuda para negarmos o nosso ego, negar o nosso eu, tomar a missão que o Senhor tem para nós a todo instante e seguir o Cordeiro.
seguir o seu exemplo, seguir as decisões que o Senhor toma em todas as circunstâncias, né? E também queremos te pedir, Senhor, que nós tenhamos essa sagacidade de Maria, de demandar, né? Falar para o Senhor, constranger o Senhor, para o Senhor agir, né, em determinadas atitudes. Às vezes o Senhor fica esperando que nós demandemos, né? Como uma vez eu disse aqui, que uma vez eu estava lá murmurando, aquela chatice, nem sabia por que estava murmurando. E aí o Senhor falou assim para mim: o que você quer? O que você quer? Me diga o que você quer. E eu não sabia dizer para o Senhor o que eu queria. Não sabia dizer o que eu queria. Então, Senhor, que nós sejamos como Maria, aqueles que sabem demandar, aqueles que sabem dizer: o que eu quero é isso aqui. Nesse momento, o que eu quero é isso aqui. Senhor, faça isso, por favor. Senhor, nos abençoa, nos guarda. Senhor, sê com todos os irmãozinhos que estão aqui, com aqueles que vieram pedir oração, sê com todos eles. Senhor, os conduz, Senhor Jesus, ao reino, para a honra e glória do teu precioso nome. Traz cura aos que precisam, traz também libertação aos que precisam, ajuda financeira aos que precisam e a todos a pregação do Evangelho, para si e para os demais. Que o amor do Senhor transborde neles e que eles ofereçam o melhor vinho. Amém? Fiquem todos bem. Jesus é o Senhor. Beijo para vocês que estão assistindo no YouTube. Fiquem bem. Obrigado, amados. Obrigado pelos corações. Obrigado por estarem aqui. A gente se encontra amanhã, então, 5:30 da manhã, tá bom? Vamos ler a Bíblia e fazer reunião com Deus amanhã, 5:30 da manhã. Até lá, se o Senhor Jesus assim achar que seja útil. Tchau, tchau.